E aí pessoal, dando prosseguimento aqui, mais uma aula. Vamos falar da aplicação da sanção, né? Artigo 37. Vamos seguindo a descrição da transgressão, limites da aplicação das sanções, até o artigo 44. Da aplicação da sanção. Quando a sanção é para ser aplicada, deve-se analisar o fato, a gente já viu no artigo 3.3. Deve-se analisar as circunstâncias, a gente já viu, as circunstâncias agravantes, atenuante, as causas de justificação. A publicação ela deve ser publicada, e a publicação ela se dá com a divulgação, e quando divulga, que publica, né, começa a iniciar os efeitos e o enquadramento que nós vamos estudar agora. O que é o enquadramento? É a descrição da transgressão. Nessa descrição deve conter a indicação da ação ou omissão que originou o fato, o que foi que deu origem ao fato. A tipificação, a transgressão está no inciso 12 do artigo 13, parágrafo 1º, tem que tipificar, dizer onde está, tem que conter no enquadramento as alegações de defesa do acusado e a classificação do comportamento dele, deve ter lá discriminado as causas de justificação, as circunstâncias atenuantes ou agravantes, dizendo lá o inciso, o artigo, tudo, deve conter a decisão da autoridade, deve ter algumas observações, tais como a data do início do cumprimento da sanção, o local do cumprimento da sanção, a determinação para posterior cumprimento, se o acusado tiver de licença, né, ou tiver baixado, e outros dados que for necessários. E por fim, a assinatura da autoridade. Aqui, numa banca de múltipla escolha, eu vejo uma possível questão. Com alternativas, ele pode colocar mais uma alternativa que não tem nada a ver e pedir a incorreta. Nos limites, na aplicação das sanções, nós temos que, se as circunstâncias atenuantes preponderar, ou seja, se tiver mais circunstâncias atenuantes do que agravante, então a sanção não será aplicada no limite máximo. Digamos que a permanência ou o limite máximo dela são 15 dias. Se as atenuantes preponderarem, não poderá ser aplicado no limite máximo. Se as agravantes preponderarem, poderá, não quer dizer que deverá. Aqui é poderá. Aqui é não será, que é taxativo. Não será. Aqui é poderá não ser aplicada. Aliás, poderá ser aplicada o limite máximo. Digamos que o militar foi punido por permanência, as atenuantes preponderaram. Então, a permanência não será aplicada no máximo. Mas se as agravantes preponderarem, então poderá sim a permanência ser aplicada no limite máximo. Uma observação a se fazer. Não será aplicada mais de uma sanção pela mesma transgressão. O militar cometeu uma transgressão e foi punido 2 vezes pela mesma. Não pode. Não pode. Por exemplo, o militar foi punido por uma repreensão e depois puniram, pelo mesmo fato, puniram ele com uma permanência. Não pode. É uma punição para cada transgressão. As penas mais brandas são nulas se devidamente aplicadas às transgressões de acordo com a sua gravidade. Por exemplo, o cara cometeu, vamos ver, uma transgressão ausente. Para transgressão grave. Grave é o que? Permanência, né? Aplicar uma advertência. Pode? Não pode. É muito branda demais para a gravidade da transgressão. Vindo para o artigo 42, nós temos que a sanção ela deve ser proporcional à gravidade e à natureza do fato, da infração. Olha, para as faltas leves, deve ser aplicada advertência ou repreensão, se for de primeira. O cara cometeu a primeira transgressão dele, foi punido, foi leve, então ele deve ser punido com advertência ou repreensão. Se ele for reincidente em transgressão leve, então poderá ser aplicada uma permanência de até 5 dias. Se ele cometeu uma falta média, a punição é permanência disciplinada até 8 dias. Mas se ele for reincidente em média, então poderá ser aplicada uma permanência de até 15 dias. Se ele cometeu uma falta grave, na falta grave você pode ser punido de início com a permanência de até 10 dias ou uma custódia de até 8 dias. Lá tem dizendo que a custódia só será aplicada na reincidência de grave, né? Na reincidência de grave, a permanência ela pode ser aplicada até 10 dias e a custódia até 15 dias. Aqui eu vejo uma pequena contradição, porque na custódia diz que ela só pode ser aplicada na reincidência de grave. E aqui falta grave, subtende-se que é a primeira até 8 dias, né? Mas vale o que está aí. Artigo 44. A sanção não exime, ou seja, não tira a responsabilidade civil e criminal do mesmo fato. Lembre-se que a transgressão ela
todas as ações ou omissões que violam os valores e deveres e todos os crimes previstos no Código Penal e no Código Penal Militar. Se o cara cometeu uma transgressão que também é crime, ele será punido administrativamente, mas não impede, a punição administrativa não impede que ele também seja punido civil ou criminalmente, dependendo do fato. Mesmo fato que ele cometeu, né? Se for um crime ou se for uma infração civil, ele vai responder. A instalação de inquérito policial ou inquérito criminal, né? Ou ação criminal também não impede a aplicação da sanção. Por exemplo, o cara cometeu um fato que é crime, foi instaurado um inquérito ou foi instaurada uma ação criminal, essa ação não impede que ele também seja punido na esfera administrativa com a sanção. Então, pessoal, retornando, dando continuidade, artigo 45, quando acontece mais de uma transgressão. O militar cometeu mais de uma transgressão. O aplicador, a autoridade competente, ela deve examinar a conexão ou não tem conexão entre as sanções. Se não houver conexão entre as sanções, será imposta a sanção de cada um separadamente. Por exemplo, o cara cometeu uma transgressão A e outra B. Se não houver nenhum nexo entre elas, ele será punido, consequentemente, com a punição de A e de B, separadamente. Mas se houver conexão entre elas, tem a transgressão A e B. Uma das duas deve ser mais grave, né? Tem uma mais grave e uma de menor gravidade. A de menor gravidade vai servir como circunstância agravante da principal. É assim quando o militar comete mais de uma transgressão. E quando for a transgressão cometida por militares de unidade diferente. Por exemplo, 2 ou mais militares pertencem a unidades diferentes e cometem uma transgressão. E aí, quem apura? É assim, ó. Nós temos aqui o militar A, que pertence à segunda CIA de algum determinado batalhão. Vou colocar aqui do 2º batalhão, que é o meu batalhão. E tem o militar B, que é da 3ª CIA do 2º batalhão. Eles cometeram, olha só nessa área aqui, ó. Eles cometeram a transgressão na área da 4ª CIA. Então, a transgressão disciplinar foi cometida na área da 4ª CIA do 2º batalhão. Quem é que vai apurar? Bom, o texto de lei diz que o comandante da área onde ocorreu, aqui ó, o comandante da 4ª CIA do 2º BPM, ele vai apurar ou vai determinar que se apure a transgressão e no final, se for necessário, ele remete os autos para a autoridade comum dos dois para fazer a devida punição. A autoridade comum dos dois, quem é? É o comandante do batalhão, eles são do mesmo batalhão, né? Então o comandante do batalhão é responsável. Por quê? Porque esse militar, o comandante daqui não tem competência para punir esse militar nem esse. Então ele remete para a autoridade comum, superior comum dos dois, que é o comandante do batalhão que pune os dois. Mas se eles forem de batalhão diferente, um é do 2º batalhão, o outro é do 10º batalhão, Iguatu. Cometeram a área lá em Campos Sales, na 4ª CIA do 2º batalhão. Esse daqui vai remeter para o superior comum dos dois. Tem 2 batalhões diferentes, são 2 comandantes. Quem é a autoridade superior? O comandante do CPI interior, que pega todos esses batalhões do interior. Então o comandante do CPI pune os dois militares. Entendeu? Pune ou justifica. Né? Se eles forem de comandos diferentes, um militar pertence ao CPI, o outro militar é do CPC. E eles cometeram a transgressão na área aqui do CPI. Ou nesse mesmo lugar aqui, ó, que pertence ao CPI. Como são de áreas diferentes, vai remeter para quem? Comando batalhão, comando CPI, vai chegar no comando geral. Porque eles são de grandes comandos diferentes. É mais ou menos nesse sentido que quer dizer. O início do cumprimento, você vai ter que lembrar esse caso aqui, ó. 5 dias após ciência da publicação. Quem é ciência? O militar punido. O militar que foi punido, ele, quando tomar ciência da publicação, em no máximo 5 dias ele deve iniciar o cumprimento
da sanção. Essa foi mais uma aula. Fique aí nos vídeos que vai ter mais aula aí para vocês pegar o bizu das transgressões disciplinares.